Vamos estudar aqui, nós estamos falando a respeito de idosos. Idosos no Japão, hein? Olha como que tá calor, gente. Então, nós começamos aqui agora neste vídeo, porque hoje o outro, né, já vai ser, daqui a pouco vai entrar aí para vocês. Na página 17. Isso posto, consta que o Japão, assim como a África, herdou uma tradição milenar no que diz respeito à compreensão sobre o respeito que se mostra fundamental para com os idosos. É um argumento conhecido que essa tradição de respeito, essa tradição de cuidado especial para com os idosos estaria relacionada à forma de estruturação familiar desde os tempos mais remotos. As famílias, do modo como se organizavam em suas habitações, elas tinham em seu cotidiano a convivência de várias gerações. Esse formato de organização familiar era mantido inicialmente nas primeiras aldeias dos povos mais antigos, mas vigorou também durante muito tempo em cidades pequenas e em grandes centros urbanos. Lima, em 2001, está no seu livro. Esse padrão familiar estava pautado em um regime hierárquico extremamente rígido e inflexível, no qual a autoridade paterna era referência para os demais membros da família. Além disso, os mais jovens deviam reverência, deviam respeito, deviam cuidados para com os mais velhos, considerados os mais velhos detentores do saber, um saber acumulado por muitos anos e representativo também do saber dado dos demais ancestrais deles. Está no livro de Lima, 2011. A cultura japonesa de respeito ao idoso ela é herdada, ou seja, todas as crianças japonesas aprendem desde a mais terna idade as regras de como tratar seus anciãos, os idosos. E esse respeito acaba se manifestando até mesmo no processo produtivo japonês. Dentro das empresas, o líder, via de regra, é o funcionário mais idoso. Isso no Japão, o funcionário mais idoso que é o líder da empresa, que geralmente é considerado um líder mais experiente, mais bem preparado, status que lhe garante a posição de maior respeito entre o grupo de trabalhadores que lidera ou ele organiza, está no livro de Lima, 2011. Outro exemplo da cultura japonesa de respeito ao idoso é uma comemoração criada no ano de 1947 e que hoje é uma grande tradição japonesa, o Dia de Respeito ao Idoso. Trata-se de uma data criada por uma aldeia da província de Ryokoko, que escolheu o dia como um compromisso para agradecer aos anciãos, os mais velhos que ali residiam. Com o tempo, essa data foi sendo escolhida pelas pessoas em diversas partes do país e convencionou-se que a comemoração aconteceria todos os anos, na terceira segunda-feira do mês de setembro, mas que 2003. O Japão, ele celebra Dia do Respeito aos Idosos com 30 milhões na terceira idade. 30 milhões de pessoas. O Japão, ele celebra nessa segunda-feira o feriado nacional do Dia do Respeito aos Idosos, com mais de 30 milhões de habitantes acima dos 65 anos de idade, com 24,1% do total de sua população. Fato que gera uma grande preocupação no governo do Japão e também desperta o interesse das empresas neste lucrativo setor. Neste ano, o número de japoneses acima dos 65 anos de idade, que já é considerado um idoso, atingiu a casa dos 30 milhões de idosos, maior número de sua história e um número de 0,8% maior do que no ano anterior, que representava quase 1 milhão de idosos a menos no Japão. O envelhecimento da população é um dos grandes problemas para o futuro do Japão. O Japão é um país onde cerca de 40% dos cidadãos serão idosos no ano de 2060. Segundo o estudo oficial divulgado este ano pelo Instituto Nacional de População e Seguridade Social, o aumento do número de idosos no Japão representa um grande desafio para o sistema de seguridade social da terceira economia mundial, que só conseguirá garantir a fortaleza de seu sistema de saúde e de previdência com uma queda da idade produtiva. Diante deste panorama todo no Japão, o governo do Japão anunciou no início do mês um plano para aumentar a taxa de emprego na categoria entre 60 anos de idade até 64 anos de idade, até 63%. 63%. E também prevê um aumento do acesso laboral aos jovens e a facilitação da natalidade. As pessoas idosas necessitam trabalhar para viver. Trabalhar até os 65 anos de idade me parece algo natural, já que você possui condições de exercer perfeitamente o seu trabalho.
assegurou a agência F. Fumio de Kanyahumura, 63 anos de idade, empregado de uma manutenção em um edifício de escritórios lá em Tóquio. Recentemente, o Japão aprovou um aumento nos impostos destinados, em grande parte, ao reforço do sistema de seguridade social. Neste, o governo do Japão elevará progressivamente o imposto sobre o consumo de 5% para 10% até 2015. Apesar de ser um dos países, o Japão, com maior expectativa de vida do mundo, o Japão registra um aumento das doenças como a demência. Tem muita demência, pessoas com demência no Japão, que é a demência senil, que se duplicou no Japão nos últimos 10 anos, até 3,5 milhões de casos. Em 2012 tinha de demência senil, ou seja, 1 em cada 10 idosos, segundo dados do Ministério Japonês de Saúde, tem demência senil. Muitas empresas adaptaram seus produtos para este segmento da população, que em geral possui um grande poder aquisitivo. Em 2011, o consumo dessa faixa etária gerou mais de 100 trilhões de ienes, 44% do total do consumo do Japão, segundo dados da seguradora Daiichi. Um dos setores que mais evoluiu foi o tecnológico. O tecnológico, principalmente o mercado dos robôs de assistência. Um campo que deverá crescer nos próximos 25 anos até os 4,9 trilhões de ienes, cerca de 47,7 bilhões de euros. Os robôs de limpeza doméstica, animais de estimação terapêuticos capazes de integrar com seu dono e trajes robóticos para melhorar a mobilidade são alguns dos principais produtos destinados à terceira idade japonesa. A Docomo, operadora de telefonia celular líder do setor lá no Japão, fez um grande sucesso ao lançar aparelhos desenhados especificamente para os idosos, com uma série de smartphones Haku, cuja tradução em japonês é cômodo e fácil, que conta com tela táctil e icones simples e muito mais visíveis. Já viu? Deste tamanho assim. A realização deste feriado do Dia de Respeito dos Idosos também será celebrada de maneira especial para os maiores de 100 anos de idade, um segmento populacional que este ano superou pela primeira vez na história do Japão um recorde de 50 mil cidadãos. Pensando nas informações obtidas agora com a leitura desse texto que nós acabamos de ler, vamos refletir sobre isso, sobre a importância de ser desenvolvida uma intervenção para esse público-alvo, que é o público de mais de 64 anos de idade, na data em questão aí do Dia do Idoso. Para além das culturas japonesas e a cultura também africana, temos ainda outras culturas que destacam a importância do papel do idoso na sociedade. Almeida 2005 ele indica como representativos dessa cultura também o Egito, o Oriente Médio, Israel, Índia, China e Império Romano. Santos, lá no seu livro em 2005, que ele publicou, por sua vez, aponta os povos hebreus. Essas sociedades têm em comum a compreensão e a defesa da necessidade de um maior respeito à população idosa. A seguir, observaremos algumas especificidades na cultura de algumas dessas sociedades. Lá em Roma, os idosos, eles eram considerados detentores da grande sabedoria e por esse motivo possuem lugares privilegiados no parlamento romano, ou então cargos políticos de destaque e de respeito. Contudo, lá em Roma, eles não eram prestigiados apenas nos meios políticos, não, mas também na sociedade como um todo. Está no livro de Almeida 2005 e Santos 2005. Aí nos indica que a família romana ela era condicionada a ajudar os mais necessitados e, sobretudo, era determinado que as famílias cuidassem dos seus idosos, garantindo aos idosos a atenção de todas as suas necessidades. Imaginava-se que somente os idosos poderiam ter continuidade à transmissão da cultura, conforme Bezes, no seu livro de 2003, na expectativa de vida da maioria dos romanos era de até 25 anos de idade. Assim, o que alcançava a idade avançada eram dignos de respeito, eram dignos de admiração, que eu também acho. Ainda em Roma, há uma figura do Pater Familias, romano. Santos 2005, em seu livro, ele diz que Pater Familias romano, ou pode-se dizer poder familiar romano, no caso, os mais velhos de cada família possuíam a responsabilidade de decidir o destino da família. Conforme a autora nos diz,
eram considerados o senhor e juiz dos destinos da família. Está no livro de Santos 2005. E todos os demais membros da família estariam subjugados às decisões dos mais velhos daquela família. Esse sistema hierárquico, segundo a autora, seria mais comum nas famílias mais ricas de Roma, ou então nas famílias cujos membros eram participantes da política. O sistema constituído pelo povo hebreu era similar ao formato de organização romana. O patriarca hebreu era sempre o mais velho da família e, por conseguinte, entendia-se que o mais velho da família seria o chefe natural da família e chefe natural do seu povo. No caso, o governo é transmitido entre os de mais idade, os mais velhos, ou seja, quando falecia um rei, ascendia o mais velho da mesma linhagem. Além da idade, lá no livro de Santos de 2005, aponta que seria necessário também que o rei possuísse propriedades em terra, por isso a regra não se referia ao idoso pobre, não. Desse modo, poderia governar apenas o idoso que possuísse condições financeiras, na época mensuradas pela terra que ele possuísse. Já lá na Índia, acabamos de falar de Roma. Já na Índia, o prolongamento da vida ele era analisado como sendo a oportunidade para se preparar para uma boa morte, ou seja, uma possibilidade para a lapidação da espiritualidade. Lá na China, por sua vez, os idosos eram respeitados pelos mais jovens, embora fosse conferida especial atenção ao patriarca. As mulheres de mais idade também eram consideradas extremamente importantes, o que lhes conferia o mesmo respeito destinado aos homens mais velhos. Está no livro de Almeida, 2005. No Egito também se manifestava a mesma ideologia, lá no Egito. Mas, no caso, havia uma preocupação especial com o fim da vida de um velho. O filósofo egípcio Ptahotep, olha, não sei se é Ptahotep ou Ptahotep, porque o PH algumas vezes é farmácia, parmácia, então Ptahotep, que viveu no Egito Antigo, representou essa preocupação com os idosos em seus trabalhos. Nos grupos indígenas mais antigos, essa preocupação também se manifestava. O povo indígena prestava o cuidado e toda a atenção que os idosos de cada tribo demandavam. Nessas tribos indígenas, o idoso era exaltado porque era considerado mais sábio, e a ele, o idoso, competia os cargos mais elevados da tribo, como pajé ou curandeiro. Está no livro de Almeida, 2005. Para Almeida, 2005, o povo judeu não fugia ao pensamento difundido entre os demais povos, mas tinha uma especificidade em relação a eles. O que sustentava a atenção e a preocupação com os velhos era o argumento religioso. Pautados em princípios religiosos, buscavam a justificativa para o maior respeito e atenção aos segmentos dos mais velhos, que esse é o povo judeu. Na Idade Média, segundo Almeida 2005 no seu livro, nos informa que houve uma série de mudanças no padrão de desenvolvimento econômico e social de grande parcela da sociedade, que culminaram na formação do feudalismo como sistema. Como sabemos, o feudalismo teve um modelo de produção no qual as necessidades dos homens eram supridas por produção essencialmente agropecuária. No âmbito social, a organização era pautada na exploração do trabalho dos servos por parte dos senhores feudais. Nesse formato também temos a presença da Igreja Católica, representando o poder político que integrava o sistema feudal. Feudalismo é o formato produtivo utilizado para atender às necessidades humanas e que estava pautado na produção de gêneros de natureza agropecuária. Nesse sistema, a produção era organizada pelo senhor feudal e pelos servos que trabalhavam na propriedade. Por isso, Santos, em 2005, ele assevera com muita propriedade que nesse momento de desenvolvimento do gênero humano era importante que todos fossem capazes para o trabalho, ou seja, era fundamental possuir compleição física e estado saudáveis. Por isso, Santos, no seu livro em 2005, ele assevera com muita propriedade que lá em 2005, naquele momento de desenvolvimento do gênero humano, era importante que todos fossem capazes para o trabalho, ou seja, era fundamental possuir compleição física e estados saudáveis para se engajar nessa forma de organização social. Quem não possuía essas condições físicas estava falado
afadado a não conseguir suprir suas necessidades, portanto, estaria em desvantagem com relação aos demais seres humanos. Nesse rol de pessoas estavam as crianças que não conseguiam trabalhar e que não possuíam os pais, os cegos também, os paralíticos, os idosos, os indigentes, assim o idoso sem posses, que não tinham condições financeiras e sem condições físicas para o trabalho, de acordo com a autora, era estigmatizado em algumas sociedades na Idade Média. Para Christophe, em 2009, o fato de não conseguir mais produzir provocava também mudanças na forma de que o idoso era aceito dentro de sua família. Se ele não produzia nada, o idoso, ele não era aceito socialmente e era depreciado também dentro da sua família. Em parte, isso justifica a ampliação de instituições de acolhimento que, embora não fosse exclusiva para idosos, acabavam recebendo grande quantidade de idosos aí. O historiador Jean-Pierre Bois, de 1997, atribui a ruptura dos laços comunitários com a transição do feudalismo ao capitalismo e formação das vilas e cidades, o surgimento de casas de cuidado coletivo. Segundo Bois, nessa época, não era possível ter instituições de cuidados com os idosos, simplesmente porque os idosos não constituíam uma categoria social. Eles eram invisíveis, os idosos, como grupo. E devido à sua baixa proporção dentro da população, Christophe, 2009, na sua página 25 do seu livro, ele diz isso. Assim, as mudanças no processo produtivo resultaram em mudanças na organização familiar, na ampliação do atendimento asilar no período de asilo e em uma tendência indisciplinar à caridade. Os idosos que não podiam mais trabalhar eram atendidos pela caridade, desenvolvida por grupos de particulares e, sobretudo, pela Igreja Católica. Para que pudessem sobreviver, eram encaminhados aos retiros e aos asilos, instituições nos quais havia loucos, mendigos e pessoas pobres. Como eram atendidos pela caridade da época, não eram considerados cidadãos, ou seja, não possuíam cidadania, atendendo ao que estava disposto na Lei dos Pobres de 1597. A Lei dos Pobres de 1597 falava a respeito dos pobres ingleses e da caridade a eles conferida, e ficou famosa por ser uma legislação extremamente repressora da pobreza. Os idosos eram tão humilhados por não conseguirem mais suprir suas necessidades. E nesses espaços onde permaneciam reclusos, o tratamento que recebiam era precário, vexatório, era humilhante, como diz Santos no seu livro que ele lançou em 2005, na sua página 57. Tem-se o tratamento dispensado aos velhos pobres, não mais produtivos, cuja situação era muito triste. Devido à diminuição de suas condições físicas e psíquicas, os idosos eram encaminhados a retiros incentivados ao isolamento social em asilos, não recebendo tratamento diferenciado dos loucos e dos mendigos. Ou seja, além de misturados a outros segmentos e expressões sociais, os idosos eram humilhados e segregados de qualquer tipo de convivência social ou até comunitária. Além dessas intervenções no âmbito da caridade privada, havia sociedades camponesas que seriam organizadas por particulares para proteger vizinhos e famílias que estivessem em situação de desvantagem social. Mas essas ações eram realizadas por famílias mais ricas em atendimento a pessoas da mesma linhagem sanguínea ou que possuíssem vínculos muito estreitos de convivência, o que, aliás, não era muito comum. Está no livro de Santos, do ano de 2005, que ele escreveu. De acordo com Araújo, Souza e Faro, em 2010, nos seus livros, eles diziam que algumas das instituições asilares, que são os asilos, como as que descrevemos anteriormente, destinadas ao cuidado de idosos, teriam surgido sob a influência do cristianismo, mais especificamente do catolicismo. Os autores nos dizem que o Papa Pelágio II, que presidiu a Igreja Católica nos idos dos anos de 520 até 590, transformou a residência onde morava em um espaço para tratamento. Acho legal pra caramba, gente. Ele ali, esse Papa, né, ele
Papa Pelágio II, ele presidiu a Igreja Católica nos idos lá dos anos 520 até 590. Ele transformou a residência onde ele morava em um espaço para tratamento de idosos doentes. Assim, segundo as autoras, esse poderia ser considerado o primeiro hospital voltado ao atendimento de idosos pobres. A iniciativa seria mantida pela Igreja com recursos próprios cedidos pelo Pelágio ou acarretados junto aos fiéis mais abastados. O atendimento prestado por Pelágio II, de acordo com Escobar 2009, incluía, além do acolhimento, um suposto atendimento espiritual. Nos termos postos, além da atenção às suas necessidades, os idosos eram atendidos por Pelágio II no sentido da formação religiosa. No caso, as ações do Pelágio II não possuíam o caráter de humilhação, como os demais desenvolvidas pela caridade privada, mas grande fundamento religioso. Seguindo esse padrão adotado pelo Papa Pelágio no século X, na Inglaterra, de acordo com Christopher, no seu livro que ele escreveu em 2009, foram construídas casas junto ao monastério chamadas almshouses. Elas eram destinadas a atender as pessoas por meio da caridade e oferecer-lhes cuidados na área da saúde. Nesses espaços também eram atendidos idosos, além de outros grupos populacionais vulneráveis. A mais antiga dessas instituições teria sido criada em York. Outra instituição igualmente antiga e com essa natureza seria o Hospital de St. Cross, localizado em Winchester. Além dessas intervenções, temos também que nos ater às propostas que foram desenvolvidas no Império Bizantino durante a Alta Idade Média. Neste período, já com o cristianismo em plena ascensão e desenvolvimento, a sociedade estava organizada com base no regime feudal, ou seja, grande parcela da população residia em feudos. E as pessoas se dividiam basicamente em proprietários de terra, que eram senhores feudais, membros da igreja e servos, que eram os trabalhadores em geral. Nesse momento da história, a atenção às necessidades dos seres humanos era viabilizada por meio do trabalho no regime feudal. No entanto, não foi em todos os lugares onde vigorou o regime feudal que foram desenvolvidas intervenções, a qual se voltou o olhar para os idosos. Foi no Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, que houve uma menção ao tratamento com o idoso. Trata-se, na verdade, de uma recomendação com relação ao tratamento a ser conferido ao idoso e que ficou conhecida como Código Justiniano, pois foi elaborada pelo imperador Justiniano. O Código Justiniano foi compreendido como sendo uma das inúmeras leis que compunham o chamado direito romano no século V, tendo sido promulgado nos idos de abril de 534. É 534. Segundo o documento, deveriam ser criados os gerontocômios, que seriam instituições asilares de asilos para atender a idosos, sobretudo idosos doentes, está no livro de Rezende de 2004. Mas foi também durante esse período que tivemos a ampliação da medicina, sobretudo de alternativas que buscavam antever a ocorrência de doenças, o que denominaremos medicina preventiva. Destacou-se nesse processo de aprimoramento o médico Maimonides. O médico Maimonides desenvolveu um longo estudo sobre as doenças que acometiam os seres humanos e, em relação aos idosos, recomendou que evitassem determinados alimentos e atividades para que pudessem ter sua vida prolongada. Lá no livro de Almeida 2005, ainda nos diz que no século X, em Veneza, o idoso assumiu novamente um importante lugar na sociedade. Devido a isso, foi criada uma lei definindo que 10% da renda proveniente de heranças fossem destinadas ao atendimento a idosos e ao socorro daqueles considerados incapazes de manter a sua própria sobrevivência. Não podemos afirmar que todos os idosos eram submetidos ao tratamento precário dos retiros, dos asilos. Mas também não podemos dizer que todos eram atendidos com os 10% provenientes das heranças. O fato é que também durante a Idade Média havia variações entre as formas como eram compreendidos e tratados os idosos, assim como na Antiguidade, conforme estudamos. Posteriormente, com as mudanças no processo produtivo que se desenhavam no declínio da Idade Média, muitos pensamentos do homem foram sendo alterados, inclusive em relação ao idoso. O Renascimento, apesar de ser compreendido como uma revolução que buscava consolidar o ideário burguês, demonstrava também uma nova compreensão sobre o mundo e demarca o surgimento de uma nova ordem societária.
Com o Renascimento, segundo Almeida 2005, o interesse pela compreensão em relação ao idoso foi potencializado pelos seres humanos. Isso teria motivado, na segunda metade do século XV, a constituição do primeiro livro de geriatria de que se tem notícia. Esse manual de geriatria era elaborado pelo médico e anatomista Gabriele Zerbi, que tinha como objetivo estabelecer uma série de regras para que os idosos cuidassem de sua higiene pessoal e de sua saúde. A partir da Idade Moderna, esses estudos foram sendo ampliados. Para Almeida 2005, os avanços da química, os avanços da anatomia, da fisiologia e da patologia facilitaram o debate sobre a questão do envelhecimento dos seres humanos. No entanto, isso não culminou em uma melhora na compreensão sobre o respeito necessário ao idoso. Na verdade, foi nesse período que o Ocidente vivenciou uma intensa revolução industrial e, nesse sentido, passou-se a desprezar os mais velhos, que não eram mais considerados importantes, porque não conseguiam produzir como os demais segmentos da população. Santos 2005 nos diz que os idosos que não podiam mais trabalhar ainda eram atendidos prioritariamente pela caridade privada, mas foi nesse período que começaram a surgir as intervenções por parte do Estado, ainda minotórias neste sentido. No século XVII, surgiu um personagem na França que potencializou a intervenção da caridade privada, inclusive a caridade orientada aos idosos. Trata-se da figura de São Vicente de Paulo, padre canonizado pela Igreja Católica alguns séculos depois. Vicente de Paulo, enquanto era sacerdote, não apenas defendeu a necessidade de caridade junto aos segmentos mais pobres, mais desvalidos, como também organizou ações dessa natureza, denominadas lazaristas e das Irmãs de Caridade. Os lazaristas eram padres que saíam dos muros da igreja para pregar o evangelho católico aos mais empobrecidos da cidade, e as Irmãs de Caridade, por sua vez, eram freiras que cuidavam de pobres e doentes fora do convento. A iniciativa de Vicente de Paulo originou hospitais voltados ao atendimento de doentes pobres e orfanatos destinados a receber crianças abandonadas. Esses serviços, por sua vez, eram mantidos com recursos que o padre arrecadava, padre Vicente de Paulo, junto à igreja e seus fiéis. Com o tempo, o padre Vicente de Paulo conseguiu constituir uma grande quantidade de hospitais em toda a França. Está no livro de Santos, 2005. Após a morte do senhor padre, né, que tem até um filme, gente, a respeito da institucionalização dos idosos, que é o filme aí, né, de 2006, tem 1h10, pode ver. Após sua morte do padre Paulo, o trabalho do santo continuou sendo desenvolvido pelos vicentinos, que seriam outros padres e leigos que agiam com base na arrecadação de donativos dos fiéis para manter as ações de auxílio às crianças, idosos e doentes. Ainda hoje, pelo mundo e no Brasil, muitas ações junto a idosos, sobretudo no âmbito do acolhimento, são desenvolvidas pela Ordem dos Vicentinos, conforme veremos no decurso desse texto. O título de curiosidade. A imagem mostra lá na igreja São Vicente de Paulo, lá na França, uma decoração da igreja lá, construída na França como homenagem ao santo Padre Paulo, né? Demonstrando que Padre Paulo gozava de grande reconhecimento e status na Igreja Católica. Durante a Idade Moderna, as instituições de acolhimento conferiu a tônica às ações empreendidas junto aos idosos. Paulo e Assis, 2008, no seu livro, ele chama atenção para o fato de que os asilos europeus se dedicavam a atender a toda sorte de enjeitados pela sociedade, tendo dessa maneira a grande função de recolher e segregar a população que não era socialmente aceita. Como exemplo de que esses asilos não eram destinados a atender apenas a idosos, Paulo e Assis 2008 indica-nos o asilo de Salpêtre, localizado em Paris, que possuía em meados do século XVII ou XVIII uma média de 8.000 atendidos, dentre os quais 3.000 eram idosos desses 8.000. E teria sido esse asilo o palco do processo de mudança no tratamento conferido ao doente mental, proporcionado por Pinel, que começou a destacar a importância de separação dos doentes mentais
de outras pessoas atendidas, mas durante muito tempo os idosos permaneceram misturados aos demais atendidos, submetidos também a práticas de cuidados que não proporcionavam benefícios. Além do asilo de Salpêtre, havia também na França o Boreal Parvis, o Hotel Dieu, Charités, que eram instituições destinadas. É porque o francês ele é mais, né, mais bonito, né? Tipo, a França, Boreal de Pauvreté, fazer biquinho, né? Que eram instituições destinadas a oferecer abrigo e alimento aos segmentos pobres, inclusive aos idosos. Esses serviços começaram a ser constituídos a partir do século XVII e se ampliaram consideravelmente no século XVIII. Também na Holanda, essas instituições se expandiram. Exemplo claro disso nesse país foi a fundação de Hofje, na cidade de Haarlem, que era uma instituição também voltada aos idosos, Christoph 2009. Para conhecer um pouco mais sobre o tratamento que era conferido aos atendidos nos asilos, vocês podem assistir o filme Sera una volta de la città dei Monti, direção de Marco Turco, Itália. A imagem suntuosa pode esconder os horrores a que foram submetidas pessoas atendidas nesse asilo Hofje, na Holanda. Mas a história nos diz que os prejuízos foram enormes às pessoas que estiveram nessa instituição, Asilo Hofje, Hofje. Entretanto, nem tudo o que aconteceu na Idade Moderna teve como resultado a precariação da vida dos idosos. Afinal, tivemos algumas conquistas, como o nascimento de uma nova forma de compreender o idoso no âmbito da medicina. De acordo com Pessoa, 2007, um fator importante que vivenciamos na Idade Moderna foi o surgimento de geriatria e da gerontologia, a partir da década de 70 na França. Para a autora, apesar de ter havido, por um outro lado, um descuido em relação ao idoso nesse período também, houve uma preocupação com a situação da marginalização e da solidão, que afetava, entre outros indivíduos, muitos idosos. Gente, essa preocupação com o idoso motivou o surgimento de práticas, de instituições e até agentes para atuar com essa população, além de influenciar substancialmente a consolidação de um novo campo de saber orientado à população somente idosa, mas especial em relação à saúde dos idosos. No âmbito das instituições na Idade Moderna, temos a ampliação dos asilos destinados a recolher idosos que não possuíam familiares ou que vivenciavam situações de abandono. Dentre outras especificidades, na França, a consolidação dessas instituições teria possibilitado a geração de uma série de dados sobre esses idosos acolhidos, o que teria motivado a realização de muitos estudos sobre a população idosa. Ignaz Leo Nascher, nascido em Viena, Ignaz Leo Nascher, nascido em Viena, mas que morou por um longo período em Nova York, destacou-se como um desses estudiosos. Nascher era médico e, em decorrência de cursar medicina, acabou realizando visitas a um asilo que despertou em Nascher seu interesse em compreender melhor os idosos. Partindo dos estudos de Nascher, foi inaugurada a geriatria, que é a geriatria, o médico geriatra cuida somente de idosos, da saúde de idosos. Ramo da medicina que estuda a prevenção e o tratamento de doenças resultantes da idade avançada, além de se ocupar dos aspectos psicológicos que influenciam os idosos. Está no livro de Pessoa, 2007. Apesar de já no século XV, Gabriela Zerbi ter iniciado os estudos voltados aos idosos, escrevendo o livro sobre o tema, que é hoje considerado por muitos o primeiro livro sobre geriatria, foi apenas com Nascher que tivemos o estudo sistemático das doenças que acometiam e afetavam a vida dos mais velhos. Teriam sido, nos termos de Pessoa 2007, os estudos de geriatria iniciados por Nascher na França que possibilitaram o surgimento de um novo ramo de saber sobre o idoso, denominado gerontologia. A gerontologia, por sua vez, não se restringe a estudar as doenças que acometem os idosos, mas busca compreender como acontece o envelhecimento. Assim, a gerontologia não estuda a patologia da velhice, mas o próprio processo de envelhecimento. Belvoir, 1990, página 30. Apud Pessoa, 2007, página 28. Contudo, apesar dos avanços provenientes dos estudos de Nascher, em grande parte da sociedade, os idosos permaneceram sendo vítimas da estigmatização
e do descaso de familiares e do Estado. Nos últimos anos, temos visto no cenário internacional grande discussão em prol da defesa dos idosos. Temos um amplo debate em torno de temas como melhor idade, terceira idade e afins que buscam fortalecer espaços, intervenções e vivências em que o idoso seja de fato preservado. Porém, ainda não atingimos um patamar que garanta a eles condições plenas de vida e sobrevivência. Além disso, é importante notar, conforme lembra Almeida 2005, que temos tido recentemente um esforço de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, em prol da defesa dos direitos da população idosa. Esses esforços vêm sendo empreendidos desde a década de 90, período em que o mundo passou a olhar para a questão do idoso de uma forma diferente. No ano de 1991, a ONU, em sua Assembleia Geral, repensando a questão do idoso, definiu que os países deveriam orientar melhor suas ações para benefício da população da terceira idade. Na ocasião, foram definidos 5 grupos de ação que deveriam ser observados pelos países na realização de suas intervenções em prol dos idosos, sendo eles independência, participação, cuidados, autorrealização e dignidade. Isso significa que as ações do Estado em todos os países deveriam ser batizadas pelos princípios elencados definidos pela ONU. A independência refere-se às práticas que possam fazer com que o idoso alcance sua independência financeira. A participação está relacionada à compreensão da necessidade de ações que possam realizar a inserção social e comunitária do idoso. Os cuidados estão, por sua vez, relacionados à satisfação das necessidades básicas para a sobrevivência daquele idoso. Satisfação essa que deve ser oferecida pela família ou pela sociedade. A autorrealização é a possibilidade de realização pessoal, profissional e cultural do idoso. E, por fim, a dignidade trata do direito a uma vida digna. A promoção da independência requer políticas públicas que garantam autonomia física e autonomia financeira, ou seja, o acesso aos direitos básicos de todo ser humano, como alimentação, habitação, saúde, trabalho e educação. A participação compreende a manutenção da integração dos idosos à sociedade. Isso requer a criação de um ambiente propício para que possam se socializar e compartilhar seus conhecimentos e habilidades com gerações mais jovens. Os cuidados referem-se à necessidade do desfrute pelos idosos de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, por meio do cuidado familiar ou institucional. A autorrealização significa a possibilidade de que os idosos fazerem uso de oportunidades para o desenvolvimento do seu potencial, por meio do acesso a recursos educacionais, culturais, espirituais e recreativos. Por último, o quesito dignidade requer que se assegure aos idosos a possibilidade de uma vida digna e segura, livre de toda e qualquer forma de exploração e maus-tratos. Camarano, Pazinato, 2004, página 267, 257, Apud, Pessoa, 2007, página 34. Esses 5 aspectos seriam de grande importância para os países que estivessem preocupados em promover o envelhecimento sadio de sua população, mas não eram os únicos. Em 92, a ONU emitiu a Resolução 39/125, que definiu a realização da primeira Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o envelhecimento da população e, na reunião, recomendou, dentre diversos aspectos, uma maior atenção por parte dos Estados ao idoso. Essa Assembleia aconteceu em Viena e as discussões do evento foram orientadas para as áreas da saúde, do trabalho e também para a área social, buscando encontrar alternativas para a preservação da população idosa de todo o mundo. Pessoa, 2007. Partindo da realização da primeira Assembleia Mundial das Nações Unidas sobre o envelhecimento, os Estados integrantes da ONU elaboraram um plano global de ação para os cuidados dos idosos. Esse plano deveria ser seguido por todos os países, considerando o envelhecimento da população mundial. O plano global propunha que os países organizassem ações em prol dos idosos, considerando 7 áreas de ação: saúde, nutrição, proteção ao consumidor idoso, moradia, meio ambiente, família, trabalho e educação, bem-estar social e previdência social. Dessa forma, o documento recomendava que todos os países realizassem intervenções a fim de melhorar a vivência da população idosa, considerando essas áreas prioritárias. Pessoa, 2007. Para a Pessoa, em 2007, no entanto, essas ações eram organizadas pensando inicialmente no idoso que poderia consumir produtos nas áreas indicadas.
Havia no documento em questão uma forte conotação de fortalecimento do idoso para o trabalho ou para a aposentadoria, desde que observados os valores reais necessários à sobrevivência, ou seja, a potencialização da figura do idoso consumidor. Percebia-se a necessidade de construção e principalmente do reconhecimento de um novo ator social, que era o idoso, em todas as suas necessidades e especificidades. Parte das recomendações visava promover a independência do idoso, dotar o idoso de meios físicos ou financeiros para sua autonomia. Nesse sentido, o documento apresentava também uma forte viés de estruturação fundamentado em políticas associadas ao mundo do trabalho. Camargo Pazini, 2004, página 55, Apud Pessoa, 2007, página 33. No caso, as ações propostas pretendiam que o idoso superasse a dependência econômica, já que até então era hegemônica a compreensão de que o idoso era um ente que dependia financeiramente dos familiares ou do Estado. Em grande parte das vezes, o idoso era percebido como um problema social que não poderia ser resolvido. Isso estaria relacionado à sua baixa capacidade de consumo. Por isso, assumiu-se que deveriam ser potencializadas suas possibilidades de consumo. Caso contrário, segundo a perspectiva então difundida, o idoso poderia vir a tornar-se uma ameaça ao futuro das economias. Pensou? Pessoa, 2007, página 34. Visto que ou a família ou o Estado teriam que arcar com essa responsabilidade e, por conseguinte, haveria menos recursos para investir no mercado. Assim, o idoso pobre passou quase despercebido nesse plano, que estava totalmente orientado para a população idosa com poder de consumo. Como representação dessa nova forma de compreender o idoso, muitos esforços foram sendo empreendidos em países como a Inglaterra, Dinamarca, Alemanha e os Estados Unidos para que o idoso fosse preparado para uma vida autônoma e uma vida independente. Diante disso, começaram também os esforços para minimizar as intervenções proporcionadas por meio de asilo junto aos idosos e foram propostas alternativas de intervenção para preparar a família para o cuidado do idoso. Christoph, no seu livro de 2009, escreve isso. Já a Organização Mundial da Saúde definiu que o ano de 1999 seria o Ano Internacional do Idoso. Promoveu-se então o lema Mantenha-se ativo para envelhecer melhor, sendo recomendada atividade laboral, artística, cultural e física aos idosos. Almeida, 2005, Pessoa, 2007. A ONU, por sua vez, no mesmo ano, realizou grande divulgação no Ano Internacional do Idoso, buscando subsidiar as ações da Organização Mundial da Saúde. No entanto, Oliveira, no seu livro de 2007, nos diz que, na prática, poucas ações foram organizadas pelos países para fazer com que 1999 se tornasse mesmo o Ano Internacional do Idoso. No ano de 2002, em Madrid, a ONU organizou a segunda Assembleia Mundial sobre Envelhecimento, buscando retomar as discussões sobre o idoso no âmbito internacional. Nessa Assembleia, foi elaborado um novo plano de ação para que, mais uma vez, os países observassem e desenvolvessem intervenções junto à sua população idosa. Esse plano possui uma meta a ser alcançada em 10 anos, ou seja, as ações ali propostas deveriam ser contempladas pelos países dentro do prazo proposto, 10 anos. Nesse caso, os novos princípios eleitos seriam participação ativa do idoso na sociedade, luta contra a pobreza, fomento de saúde, fomento do bem-estar e criação de um entorno saudável para os idosos. Nessa proposta, segundo Pessoa, no ano de 2007, observamos um novo olhar por parte da ONU, já que foi elaborada uma série de recomendações sobre intervenções que se mostram necessárias para o idoso pobre. Cabe notar que o idoso, em tese, pode sofrer com a perda de sua capacidade para desenvolver as atividades de vida diária. Contudo, o idoso pobre pode sofrer ainda mais, pois além das dificuldades comuns à sua idade e ao seu estágio de desenvolvimento, geralmente enfrenta também exclusão do acesso a bens e serviços que seriam necessários e fundamentais à sua sobrevivência. Diante do quadro de empobrecimento que assolava toda a população e também os idosos, a ONU recomendou ações para que fosse possível a redução de no mínimo 50% da pobreza que afetava a população idosa mundial. No entanto, conforme nos informa as Pessoa no seu livro de 2007, todas as orientações da ONU eram recomendações que não podiam ser auto-outorgadas pelos países.
Além disso, a autora destaca que não são elencadas as fontes de recursos para intervenções propostas, ou seja, não se torna claro de onde proviriam os recursos para que as ações fossem de fato executadas. Dessa maneira, muitos países aderiram às recomendações da ONU, mas não chegaram a colocá-las em prática. É interessante, nesse sentido, analisar que os Estados Unidos, por exemplo, um dos países signatários da ONU, que segue a ONU assim, os Estados Unidos, e que possui, como sabemos, grande destaque dentro desse organismo internacional, não colocou em prática plenamente as recomendações da ONU, não. Pazitano e Cornes, no seu livro de 2010, nos dizem que as intervenções em política social em prol dos idosos nesse país, nos Estados Unidos, estão pautadas em ações de caráter residual e corporativo. Indicam assim que os serviços destinados aos idosos são organizados partindo de transferências universais básicas, políticas residuais e por meio de um sistema previdenciário. Como representativo desse sistema, teremos a constituição de Medicare e do Medicard, que são serviços destinados a atender também aos idosos. O Medicare não atendia a todos os idosos e atuava por meio de serviços de apoio relacionados à independência do ancião, de programas nutricionais relacionados ao combate à fome e à garantia de segurança alimentar dos idosos, de programas voltados aos cuidadores dos idosos, oferecendo informação e assistência, e de programas de saúde no sentido da prevenção de doenças. Pazitano, Cornes 2010. O Medicare é destinado aos idosos com mais de 65 anos de idade, lá nos Estados Unidos. Mas para ter acesso aos serviços oferecidos no Medicare, o idoso precisa ter contribuído por pelo menos 10 anos com o programa Medicare. O Medicare, no entanto, não viabiliza o acesso a tratamentos domiciliares prolongados. Já o Medicard é destinado ao atendimento de idosos de baixa renda, prestando-lhes serviços médicos, sendo algum deles inclusive domiciliares. O Medicard oferece até serviços simples de acolhimento para idosos, porém, em períodos determinados e de curta permanência. Pazinato, Ornes 2010. Infelizmente, as recomendações da ONU ainda não alcançaram grande parte da população, sobretudo em um país como o nosso agora, né? Em nenhum lugar, nem no nosso país, no Brasil. Então, nós paramos aqui na página 29, a abandonada idosa que comeu até grama no Distrito Federal para sobreviver, dizem os vizinhos. Gente, eu vi essa matéria da idosa que comeu até grama para sobreviver. Uma mulher de 93 anos de idade aguardava uma vaga em um abrigo para idosos desde a última semana, quando foi encontrada suja e com fome em frente ao barraco onde ela morava, em Sobradinho 2, no Distrito Federal, em Brasília. Vizinhos dizem que ela foi abandonada pela enteada dela e que, sem comida, chegou a comer grama para se alimentar. O caso é investigado pela Polícia Civil. A mulher foi socorrida por militares na quarta-feira, depois que moradores da AR-17 denunciaram que a mulher passou a ficar na porta de casa reclamando da falta de cuidados. Um deles, que não quis identificar, contou ao G1 que a enteada da mulher se mudou com o marido há 2 meses e só voltava à residência nos dias em que a idosa recebia o valor referente à aposentadoria. E é pouquinho, mas eu acho que já seria suficiente para levar uma vida digna longe disso tudo. Os filhos da outra lá vivem vindo aqui para atormentar essa idosa, até mesmo agredir a idosa. A gente se cansou de vê-la sofrendo, vê-la passando por tudo isso no fim da vida dela, e chamamos polícias e bombeiros nós mesmos. Os policiais levaram a mulher para o Centro de Referência Especializado de Assistências Sociais, o CREAS. Lá, uma psicóloga afirmou que já conhecia a história daquela senhora, mas não fez nada, e que não era a primeira vez que a idosa ia para o local por maus tratos. O caso foi registrado à 35ª Delegacia de Polícia, que já identificou a enteada da vítima. A mulher de 60 anos morava na Vila de Knox, em Sobradinho, e tem 7 filhos. Ela deve ser ouvida nos próximos dias. Se comprovado que houve maus tratos, que na verdade dá para ver que houve, e abandono de incapaz, ela pode pegar até 4 anos de prisão. A ocorrência deve ainda ser encaminhada ao Ministério Público. Segundo a Polícia, Secretária de Direitos Humanos informou que a idosa vai ficar em unidades de acolhimento para mulheres até haver vaga no asilo. Então, nós paramos aqui na página 30 e retornaremos com vocês.